Bom, nessa aula nós vamos fazer exercícios de limites laterais e ela é muito útil para entender como calcular limites, não só limites laterais, mas limites no geral. Então vamos para o exercício 1. Ele pede para que mostre que o limite do módulo de x quando x tende a zero é igual a zero. Então, ele quer que mostre isso. Então, para a gente mostrar isso, a gente tem que usar os limites laterais. Então, eu vou fazer que o limite do módulo de x quando x tende a zero pela esquerda, então, pelo sentido negativo, e vou calcular esse limite. Para a gente conseguir saber qual que é o valor desse limite, a gente tem que lembrar da definição da função módulo de x. E eu até deixei separado aqui, ó, a função módulo de x, vou puxar aqui, ó. Ela diz que a função módulo de x ela é igual a x se x maior ou igual a zero e menos x se x menor que zero. Então, como eu estou indo para o zero pelo sentido negativo, eu estou pegando valores menores que zero, portanto, valores negativos. E se o x é menor que zero, a função vale menos x. Então, a gente vai ter aqui que isso é igual ao limite de menos x para x tendendo a zero. E isso vai dar próprio zero, se a gente substituir, né? E vou fazer esse mesmo raciocínio, só que para o limite agora tendendo do lado direito, né? Vindo pela direita. Então, o limite de módulo de x, quando x tende a zero pelo sentido positivo. Como a gente está pegando valores maiores que zero, a função vai valer x. Então, é o limite x tendendo a zero para x positivo, que vai dar zero também. Então, os limites eles são iguais, os limites laterais, e ambos são zero. Então, está provado que o limite de módulo de x para x tendendo a zero é igual a zero. É isso. Provado. Agora vamos para o segundo exercício. Ele pede para demonstrar. Demonstre que o limite de módulo de x dividido por x não existe, né? Para x tendendo a zero. Vamos usar de novo a ideia de limite lateral. Vou começar calculando o limite pela esquerda, limite de x tendendo a zero pela esquerda, de módulo de x dividido por x. Vou ter que usar de novo a definição da função de módulo de x. Como eu estou pegando valores negativos de x, a função módulo de x para x negativo é menos x. Então, isso é igual a limite de menos x dividido por x, né? De x tendendo a zero. Menos x dividido por x vai dar menos 1. Então, o limite da constante menos 1 vai ser o próprio menos 1. Então, esse é o valor do limite lateral da esquerda. Agora, eu vou calcular o limite lateral da direita. Limite para x tendendo a zero, pelo sentido positivo, de módulo de x dividido por x, vai dar limite do x tendendo a zero. Como eu estou pegando valores positivos, a função módulo de x para valores positivos é o próprio x, dividido por x. X dividido por x vai dar 1. O limite de 1, que é uma constante, é a própria constante 1. Então, é 1. Então, aqui a gente já calculou o valor dos limites laterais. A gente pode ver que não são iguais, né? Menos 1 diferente de menos 1. Portanto, esse limite não existe de fato. Então, tá demonstrado que o limite de módulo de x dividido por x, x tendendo a zero, não existe. De fato. Ok. Vamos para o exercício 3, que ele pede para ver se o limite existe e se existir, qual que é o valor do limite. E tem módulo, né, aqui. Então, eu vou ter que usar também a ideia de limite lateral.
Então, vou começar calculando o limite pela esquerda, de x tendendo a 3 pela esquerda. Agora eu tenho que analisar como que a função se comporta para valores menores do que 3, né? Eu vou analisar o módulo de x menos 3, né? Se eu estou pegando valores menores do que 3, por exemplo, o 2, o 1, e colocar aqui, tipo 2 menos 3, a gente vai ter um valor negativo aqui dentro do módulo. E pela definição da função módulo, se o que está dentro do módulo é menor que zero, a função vale menos o que está dentro do módulo. Então, eu vou ter que inverter o sinal do x menos 3. Então, vai ficar 2x menos x mais 3. E agora eu substituo o x por 3. Isso vai dar limite, x tendendo a 3, 2 vezes 3, menos 3, mais 3. Esses 3 vão se cancelar, vai ficar 6. Então o limite vai ser 6. O limite da constante é sempre a própria constante. Então esse é o valor do limite da esquerda. Agora eu vou calcular o limite da direita. O limite x tendendo a 3 pela direita, né? Pelo sentido positivo, então. Agora eu vou analisar o comportamento do módulo ali. Se eu tenho módulo de x menos 6, eu vou pegar valores maiores do que 3. Isso aqui vai sempre positivo, então não vai ter nenhuma mudança. Então vai ficar 2x mais x menos 3. Agora eu substituo limite de x tendendo a 3, de 2 vezes 3, mais 3 menos 3. Isso daqui vai cancelar também os 3, vai ser 6 também. Então os limites laterais deram o mesmo valor, então portanto o limite existe e vale 6. Então é isso. Agora o último exercício é a mesma coisa do 3, ver se existe e calcular o valor, se existir. Então, aqui também tem um detalhe, né? Ele quer o limite do x tendendo a meio pela esquerda de 2x menos 1 dividido pelo módulo de 2x ao cubo menos x quadrado. Para calcular limite, muitas vezes a gente vai precisar usar fatoração para simplificar as funções e de repente ver se tem cancelamento e coisas do tipo. Então essa função que está no módulo, 2x ao cubo menos x ao quadrado, dá para fatorar. Eu vou pôr o x ao quadrado em evidência e vou multiplicar por esse fator, 2x menos 1. Né? Isso está dentro do módulo. Então, eu vou substituir ali o limite de x tendendo a meio pela esquerda de 2x menos 1 dividido pelo módulo de x ao quadrado de vezes 2x menos 1. Então, a gente pode ver que esse 2x menos 1 ele é comum no denominador e no numerador. Então, a gente pode pensar em cancelar. Mas a gente tem que tomar uns cuidados, né? Porque tem um módulo. E como eu estou pegando valores que são menores que meio, preciso ver como que essa função vai se comportar para esses valores menores que meio. E vamos supor que eu pego, então, x igual a 0,4. Então, 2 vezes 0,4 menos 1, né, que eu estou analisando o módulo de 2x menos 1. Então, isso aqui vai dar 0,8 menos 1, vai dar menos 0,2, que é um valor negativo. E pela definição da função de módulo, quando o que está dentro do módulo é negativo, a função é negativa. Então, eu vou ter que inverter o sinal. Então, eu vou ter assim, que limite de x tendendo a meio
de 2x menos 1. Eu vou pôr o x ao quadrado porque o módulo x ao quadrado é sempre positivo, né? É sempre positivo. Então, eu posso tirar um módulo por causa disso. Então, eu vou pôr x ao quadrado vezes menos 2x mais 1, né? Porque a gente viu que vai inverter o sinal. E agora eu posso fazer o cancelamento, né? 2x menos 1 com menos 2x mais 1 vai sobrar um menos 1, né? Então vai ficar negativo. Então vai ficar limite x tendendo a meio de menos 1 sobre x ao quadrado. Agora substitui o x por meio. Então menos 1 sobre 1 sobre 2, que é meio, né? Ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 quarto. Como 1 quarto está no denominador, eu vou passar esse 4 para cima, né? Multiplicando. Quer ver? Deixa eu fazer mais fácil. Isso aqui é igual limite de x tendendo a meio menos 1 sobre 2 ao quadrado, que é igual ao limite x tendendo a meio de menos 1 vezes 1 sobre 4. Eu posso passar o 4 para cima, né, multiplicando. Isso aqui vai dar limite x tendendo a meio. Opa. De menos 4, né? E o limite da constante é a própria constante, é menos 4. Então esse é o valor do limite, né? Que ele só pediu para calcular, né? O limite pela esquerda, que vai ser menos 4.